Que a graça maravilhosa do Senhor seja sobre a sua vida. Eu estou muito feliz de estar aqui com você para apresentar esse tema tão importante, tão urgente, tão sério, que afeta a vida de crianças, adultos, idosos, afeta casais, afeta toda a família e sociedade. Eu sou o Mateus, sou pastor da Igreja Presbiteriana de José Bonifácio, sou casado com a Jéssica, tenho 3 filhos, o Lucas, a Gabriela e a Sara, e tenho o privilégio hoje de estar aqui com você, Lucas, presbítero da nossa igreja, e gostaria que você se apresentasse, falasse sobre a sua família, sobre a sua profissão, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom, pastor, primeiramente queria agradecer pelo convite, é uma oportunidade, muito feliz de falar sobre esse tema muito importante, muito sério, mas feliz pela oportunidade de poder servir ao Senhor também nisso. Como o pastor já disse, eu sou presbítero, sirvo a igreja como presbítero da Igreja Presbiteriana de José Bonifácio. Eu sou marido, né, da Isabela, sou pai de 3 filhos também, o Joaquim, o Caleb e o Josué. Eu sou engenheiro de formação, minha formação é engenharia elétrica, tenho pós em biomédica e produção, e atualmente eu estou cursando filosofia e teologia também. É isso. Que bênção. Bênção estar aqui com você nesse bate-papo tão importante. E hoje nós vamos falar sobre pornografia, um tema tão relevante, um tema que precisa ser falado, porque esse tema essa ação invade casas de pessoas ao redor do mundo e destrói casas de pessoas ao redor do mundo. Eu gostaria de perguntar, Lucas, por que é tão importante falar disso? Por quê? Perfeito, pastor. É importante falar sobre pornografia porque trata-se de uma prática pecaminosa que vem destruindo vidas, famílias, lares, ministérios, igreja. Ao longo da nossa caminhada, nós temos visto muitos irmãos sofrendo com pornografia, tentando combater pornografia. Um outro motivo que nós julgamos ser importante falar sobre esse tema é que o mundo trata de pornografia de forma natural, só que antibíblica. Enquanto a igreja do Senhor, a igreja em si, muitas vezes trata disso com muito receio e, acima de tudo, enxerga esse tema como um tabu. Então, é importante a igreja falar sobre pornografia, mas respaldado nas Escrituras. É interessante você falar que na época em que vivemos ainda tem tabu em falar sobre esse tema. E nós notamos algumas estatísticas que cada vez mais tem aumentado o consumo. Então, pensamos que deveríamos falar mais. Só que ainda tem muitas igrejas, muitos papais que têm dificuldade de abordar esse tema. Isso mostra o quanto esse vídeo também é importante. Porque através de um vídeo, de um bate-papo, isso pode abençoar a vida de milhares de pessoas que estão em suas casas e têm dificuldades em falar sobre esse tema tão urgente, espinhoso, tão importante. Bênção. E Lucas, nós poderíamos fazer uma definição para quem está nos acompanhando sobre o que é pornografia? Bom, a pornografia ela é a representação explícita de um conteúdo visual. Ela pode se apresentar de diversos formatos, por meio de literaturas, vídeos, imagens, filmes, e ela é facilmente, e acho que o grande problema disso é que ela é facilmente distribuída através e por meio da internet, de fácil acesso. Ou seja, tudo aquilo que gera excitação sexual fora do casamento é pornografia. Seja por meio de literatura, vídeos, ilustrações. Ele é pornografia porque é imundície, ela é uma impureza, ela é um pecado. Bênção saber disso, e só para informar o pessoal que está nos assistindo,
Esse vídeo surgiu o interesse dele através de pessoas que nos procuram para falar desse vício, através de homens e mulheres que procuram para o aconselhamento, de pesquisas sobre isso, mas também de um estudo que você está fazendo, de um livro, né, que até eu não li, mas indiquei esse livro para você. Gostaria que você falasse sobre isso e sobre a pesquisa que você está fazendo sobre pornografia. Perfeito, pastor. Primeiramente, por estar cursando essa escola de teologia e filosofia, no final de cada módulo, cada mês, nós temos que os alunos devem desenvolver um artigo de opinião em cima do tema trabalhado naquele módulo. E no mês de maio, nós trabalhamos o tema de cosmovisão. O pastor me apresentou esse livro a respeito de pornografia, a política da pornografia, e, ao meu ver, foi uma resposta do Senhor, casou com o tema, trata-se de um tema muito importante. O livro aborda a questão de cosmovisão por detrás desse pecado, todo um sistema, pressupostos a respeito disso. Escrevi esse artigo, apresentei, submeti à escola. Então, diante disso, sabendo do desenvolvimento desse artigo, o pastor propôs nós criarmos um vídeo instrutivo sobre pornografia e abordarmos isso de forma direta, compassiva, amorosa, mas, acima de tudo, verdadeira. Para isso, respaldada nas Escrituras. Bênção do Senhor, eu estou com um livro aqui na mão, ele está na sua tela também. E esse vídeo basicamente terá 2 blocos. Um falando sobre o livro, o Lucas falando sobre as partes do livro, partes importantes desse livro, A Política da Pornografia. E no segundo bloco, nós estaremos respondendo algumas perguntas que nos fizeram através do Instagram. Ô Lucas, o autor coloca que a pornografia ela é muito mais do que um vício. Ela é uma cosmovisão. Nos explica isso para a gente entender melhor. Isso mesmo, pastor. Nós, como seres criados, imagem e semelhança do Senhor, imagem e semelhança de Deus, nós não só vivemos a realidade, nós interpretamos a realidade. E essa interpretação, ela corresponde, ela é consequência de um conjunto de pressuposições que nós temos no nosso coração, que é a Bíblia cita o mais íntimo do ser humano, o mais íntimo do ser. Ou seja, basicamente é um conjunto de lentes na qual nós enxergamos uma realidade. As pessoas muitas vezes não têm uma noção de que elas possuem uma cosmovisão, mas todos têm uma cosmovisão. Quando ele cita que a pornografia ela é mais do que um vício, ela é uma cosmovisão, ele está dizendo que a pornografia ela tem um conjunto de pressuposições a respeito do ser humano, ou de verdades ou de pensamentos que ela julga ser verdade a respeito do ser humano, e todas elas são contrárias à Escritura. Todo esse conjunto, essa malha hermenêutica, essa lente a respeito do que é o ser humano, do que é realidade, do que é o próximo, do que é Deus, tudo isso está totalmente em desarmonia com o que está escrito nas Escrituras. No livro A Visão Transformadora, que é um livro que aborda sobre cosmovisões, o autor Brian Walsh e o Richard Middleton, eles falam o seguinte, abre aspas, cosmovisões são intensamente espirituais, elas são um fenômeno religioso. Em cima disso, o próprio autor, Rushdown, ele diz, abre aspas, a pornografia possui raízes religiosas, portanto, devemos combatê-la de forma religiosa ou religiosamente. Então, a pornografia ela é muito mais profunda do que um vício, ela tem raízes espirituais. É por isso que nós devemos tratar isso com a Bíblia, com a Escritura, com a Palavra de Deus. Ô Lucas, então o que o autor disse e o que você está explicando é que nós podemos adquirir ou moldar a nossa cosmovisão de acordo com o que a gente consome. Por exemplo, a pornografia vai moldando e alterando
a visão, por exemplo, que a gente recebeu dos nossos pais ou da igreja, que vem, obviamente, da Bíblia. Isso? Com certeza, pastor. Por exemplo, um dos pressupostos que a pornografia altera em uma pessoa é a ideia reducionista de que o ser humano ele é apenas um objeto, o que contrapõe a verdade a respeito de que o homem ele é um ser criado, amado e criado por um Deus pessoal. A pornografia, ou o pressuposto por detrás da pornografia, reduz o homem a um objeto de prazer, sem pessoalidade, sem valores intrínsecos ao ser dele, ou seja, subjetividade, sonhos, desejos, sem uma personalidade. Lucas, então é por isso que muitas pessoas hoje, por exemplo, homens, têm tratado mulheres como objeto, mulheres também tratado homens como objeto, e muitos relacionamentos, eles são descartáveis, porque ele aproveita enquanto há alguma paixão, algum tipo de admiração, e ele acha que a hora que acaba a admiração, ele tem que ir para outro ser humano. Isso também influencia nisso. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia ensina sobre um casamento indissolúvel, um casamento que constrói, os dois se tornam uma só carne, e um casamento como uma construção de duas pessoas que vão se tornando a imagem e semelhança de Cristo. Portanto, um casamento respeitoso, um casamento apaixonado, um casamento onde há amor e um casamento, então, que não se pensa numa troca porque está passando por uma crise ou por alguma baixa. Então, isso influencia até em casamentos. Com certeza, pastor. Isso influencia muito, não somente a relação de marido e mulher, essa aliança construída pelo Senhor, mas também outros tipos de relacionamentos, relacionamentos interpessoais, de cunho profissional, enfim. Por quê? Porque ao pressupor que o ser humano não passa de um objeto, então ele passa a ser descartável quando essa presença ela não lhe dá satisfação ou gratificação imediata. E é interessante que até essa satisfação envolve cosmovisão. Perfeito. Porque o que define o que é satisfação? É muito interessante pensar nisso. E triste nesse sentido, ô Lucas, porque o nosso Senhor criou os seres à imagem e semelhança dele. Trata pessoas como a maior criação. A maior criação. Ele tem um relacionamento pessoal. E a pornografia destrói esse relacionamento, transformando pessoas em objetos descartáveis, trocáveis por qualquer motivo. Isso é muito triste, mas ainda há esperança, porque o nosso Deus é aquele que restaura todas as coisas. Perfeito, pastor. Mas aqui é um ponto muito importante. Um outro pressuposto, por isso que a pornografia é uma cosmovisão, um outro pressuposto da cultura pornográfica é que não existe um Deus. Então, se não existe um Deus, nós somos apenas fruto do acaso, do tempo, de matéria, energia, e todas essas coisas não têm pessoalidade. Se não existe um Deus, nós somos o que o evolucionismo moderno ou darwinismo diz. Aliás, o que os nossos filhos acabam estudando nas escolas a respeito disso é que o homem não passa de um animal evoluído, que evoluiu e se adaptou com o tempo. E qual o problema disso? O problema disso, e o livro trata a respeito disso também, ele cita Freud, o pai da psicanálise, que o homem, por ser um animal, ele é movido por instintos. Ele é movido por paixões. Ele não deixa de ser um animal selvagem, e quando ele tem essas paixões, essas motivações reprimidas, quando ele tem essas motivações reprimidas por uma moral, por uma moral cristã, Freud criticava muito isso. Quando esse ser humano
tem esses instintos reprimidos, isso gera traumas, isso gera consequências físicas, ansiedade, depressão. Ou seja, para Freud, sendo o ser humano apenas um animal, o ato e o efeito de se satisfazer sexualmente deveria ser visto como um ato bom, um ato louvável, como aquilo que nós chamamos nas Escrituras como redenção. Nós temos a nossa felicidade em Cristo. Aos olhos dessa cultura pornográfica, a redenção ou a felicidade está em sentir prazer na relação sexual. Então, essa também é um pressuposto muito importante e contrário às Escrituras, que deve ser dito, que ao reduzir um homem a matéria, acaso, tira a pessoalidade, ele passa a ser apenas um objeto, um animal movido por instintos, um ser cujo a moral é apenas construção de uma sociedade, principalmente a moral cristã. Ele não tem noção de queda, o homem não é mau ou bom, ele apenas tem desejos, e saciar esses desejos é o grande intuito, é o grande objetivo, segundo essa cosmovisão pornográfica. Então poderíamos resumir que a pornografia é uma cosmovisão, que o fim principal é a satisfação do homem, nesse caso, satisfação sexual, enquanto a Bíblia nos mostra que o fim principal do homem é glorificar, dar honra e glórias a Deus. Pastor, isso é tão perfeito, que o pastor disse, que o livro ele usa uma expressão muito forte. Qual é o intuito do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele transcreve isso da seguinte forma: segundo a pornografia, essa cosmovisão pornográfica, o objetivo do homem é gozar a si mesmo eternamente. Isso é tão sério, meus irmãos, que até mesmo quando nós usamos a expressão gozá-lo eternamente em meio a liturgias de culto, isso soa estranho a ouvidos cheio e repleto de pornografia. Não deveria ser estranho, deveria ser natural, porque Deus nos criou para louvá-lo, adorá-lo e gozá-lo nele eternamente. Um outro efeito que a pornografia causa naqueles que a consomem é enxergar a realidade como uma ficção. O que nós temos visto na sociedade, principalmente nos jovens, é uma fuga da realidade. E a pornografia causa esse efeito nas pessoas. Por quê? Tem um termo que é conhecido, muito conhecido, que é o voyeurismo, que é a satisfação sexual, ou estímulo, ou a excitação, ao observar duas pessoas tendo relação sexual. Por que isso é importante falar aqui? Porque esse prazer, essa excitação no consumo de pornografia, na verdade, revela algo muito profundo a respeito dos seres humanos. O ser humano que consome essa prática, que está viciado em pornografia, ele não quer se relacionar seriamente com uma pessoa física e real. Ele não quer assumir as consequências ou os benefícios de lidar com uma pessoa real, com sentimentos. Ele quer simplesmente obter prazer rápido, imediato, relativamente, nós podemos dizer, limpo, sem nenhuma cicatriz emocional, sem nenhum envolvimento emocional nessa relação. E por que isso é sério, pastor? Vamos lá. Uma pessoa que assiste e consome pornografia, ela pode selecionar itens ou módulos ou categorias de conteúdo pornográfico. E dentro disso tem uma variedade e um leque de opções. Incesto, estupro, pedofilia. Nós temos ali uma variedade de opções, de itens, de categorias pornográficas.
E essa pessoa, ao assistir, por exemplo, irmãos, um vídeo onde uma moça está sendo estuprada, ele não se enxerga como estuprador, porque não há consequências reais. Mas ele está sentindo, ele está se excitando, ele está sentindo prazer vendo uma moça sendo estuprada ou uma atriz simulando um estupro. Só que não há consequências reais. Então, por exemplo, no caso da pedofilia, uma pessoa ela pode dizer que ela não é pedófila, mas ela consome pornografia de cunho de pornografia infantil. Em que sentido? Muitas vezes você tem uma atriz e um ator ali encenando uma relação sexual, e na abertura do vídeo eles fazem uma descrição de que a atriz envolvida na cena não é de menor. Contudo, toda a construção da cena remete à pedofilia. Por exemplo, onde o ator ele é um professor de uma escola, talvez do primário, talvez do ensino médio, e aquela mocinha com roupas curtas, ela é ali a fim de obter alguma nota, enfim, tem toda uma construção, uma cena. Então, a pergunta, irmão, é por que você se satisfaz com esse tipo de conteúdo específico? Um outro fato também, a pessoa pode não se ver como uma pessoa que tem prazer no incesto, ela não se enxerga como alguém que pratica incesto, mas ela consome material pornográfico a respeito disso, onde o ator é visto como filho e a atriz naquela cena é a mãe ou a madrasta. E a Bíblia condena isso. Então aqui, essa fuga da realidade, ela é uma aparente fuga. Talvez não haja consequências jurídicas do ponto de vista de ter cometido um crime, a não ser que seja explicitamente conteúdo de pornografia infantil. Ainda nós temos bloqueadores a respeito disso, na lei. Então, essa aparente fantasia, ela acaba não gerando consequências jurídicas do ponto de vista de ser um crime, mas ela é uma aparente fantasia porque ela tem consequências reais. Uma pessoa que consome pornografia por questões de alterações cerebrais, mas também do coração, a questão dos pressupostos, ele passa a enxergar pornografia em tudo e em qualquer relação. É interessante, pastor, que se nós abordarmos alguns irmãos que declaradamente consomem pornografia, e nós falarmos, você consome material pornográfico homoafetivo. Ele vai negar, com certeza, ele negará. Mas cabe aqui uma reflexão. Se nós estamos nos excitando, vendo ou assistindo uma relação sexual onde tem uma mulher nua e um homem nu, então isso já é o que Paulo diz em Romanos, uma relação antinatural, uma afeição antinatural, por si só. Você, homem hétero, homem do Senhor, que sente prazer ao ver um homem nu, com suas partes íntimas expostas, veja, por si só, isso é uma relação antinatural que nós denominamos homossexualidade, sodomismo. Entende, pastor? A pessoa ela pode não se autodenominar alguém que gosta da prática de incesto, ou não como um estuprador, não como um pedófilo, mas a pergunta e a reflexão que nós trazemos aqui é o porquê, ao consumir esse material, você se excita, quando essa excitação ela deveria vir tão somente e somente do matrimônio, da sua esposa, dessa relação que ela reflete, aliás, a relação do nosso Senhor, né? Essa relação perfeita, respeitosa, equilibrada, amorosa. E a pornografia ela tenta
destruir, ela destrói isso de dentro para fora. E tem consequências reais, mesmo que a pessoa consuma fantasia, uma pornografia, buscando aparente fuga da realidade. É interessante que a pornografia ela é tão perigosa que nós vamos vendo estatísticas, nós vamos conversando com pessoas, e a pornografia, igual as drogas, a pessoa tem um limite, que ela vai passando esse limite. Então, até aqui, ela acha que ela tem um limite, que existe algum limite tolerável, mas ela vai assistindo e daqui a pouco esse limite é quebrado, e é quebrado, e é quebrado, até que ela traz isso para a realidade, e esses limites vão sendo quebrados na realidade também. É por isso que nós vemos hoje uma tentativa de normalização do abominável. Perfeito. Isso tem muito raiz na pornografia também. Perfeito. Tema mais do que importante para as pessoas. E também o livro fala, Lucas, da pornografia como uma liturgia. O que seria uma liturgia e por que o autor fala disso? Perfeito, pastor. Nós sabemos que o ser humano, por ser imagem e semelhança do Senhor, ele é naturalmente um adorador. A pornografia, ela forma hábitos no coração. Ela incentiva que esses hábitos sejam repetitivos e, de certa forma, ritualísticos. Veja bem, a pessoa precisa se preparar, ter um lugar adequado, um momento, um espaço. Ela precisa, o que nós dizemos, de certa forma, num linguajar simples, fácil de entender, seria, ela precisa entrar no clima, ela precisa estar de certa forma, isolada. Então tem todo um preparo do coração, da mente, um preparo também físico, para que essa pessoa consiga alcançar o objetivo dela de satisfação ao consumir essa pornografia. Então é um ato de adoração, por quê? Porque essa pessoa está buscando nessa prática redenção. Ela está buscando nessa prática uma promessa vazia de prazer, de satisfação, de gozo. Por exemplo, eu até anotei aqui a pornografia como uma estrutura litúrgica. Convido os irmãos a refletirem. Quem fala a respeito disso é um teólogo reformado, é o James K. Smith. Ele fala que todo hábito, qualquer hábito, nós estamos falando da pornografia aqui, mas todo hábito, ele é uma forma de liturgia. Porque ele vai, com o tempo, moldando os nossos afetos. E nós falamos sobre a cosmovisão aqui, essa lente pelo qual nós enxergamos a realidade, os pressupostos. E isso é alterado conforme nós vamos tendo vivência, experiências. O pastor citou isso. Então, como que ele estrutura esse argumento, o James Smith? Olha que interessante, meus irmãos. Elemento litúrgico, cristão, altar, paródia falsificada da pornografia, tela ou smartphone. Elemento comum ao cristianismo, adoração, paródia da pornografia, masturbação. Elemento litúrgico do cristão, objeto de adoração. Qual que é esse objeto de adoração? O objeto da nossa adoração é o nosso Senhor. Paródia falsificada da pornografia. Esse objeto de adoração é o corpo humano. A satisfação, o eu mesmo. É interessante que em 2 Timóteo 3:1, ele fala que viriam tempos difíceis, homens amantes de si mesmos. Vamos lá. Elemento litúrgico, cristão. Promessa de redenção. Paródia falsificada, promessa vazia da pornografia. Orgasmo e escape. Fuga da realidade, nós tratamos disso aqui. Estrutura do elemento litúrgico cristão. Discipulado. Pornografia. Repetição viciosa.
O cristianismo ele requer uma caminhada para o discipulado, para você obter conhecimento tácito, enfim, repetir o seu mestre, ou como um mestre se comporta em determinada situação. A pornografia, ela busca também essa repetição viciosa. No cristão, nós temos a comunhão entre os irmãos. E na pornografia, uma conexão ilusória. Então, esse sistema de pornografia, ela busca imitar o que nós temos dentro de um culto. Dentro de um culto. E isso é cobrado, isso é incentivado naquele que a consome de forma, muitas vezes, inconsciente. Ele não tem um contorno real a respeito disso, racional, ele não tem ciência disso, mas ele está adorando um outro Deus, senão o nosso Senhor, através de um culto, um ato litúrgico, que é essa pornografia. Então você está falando que esse ato litúrgico, ele molda quem nós somos. Então, 2 comentários aqui. Primeiro, então, o quanto é importante os nossos atos litúrgicos de culto. Perfeito. Dentro do nosso culto, nós temos um ato litúrgico de nos ajoelharmos diante do Senhor e orarmos ao Senhor pela vida dos irmãos. Isso nos molda também. Perfeito. E o segundo comentário é que o diabo é um eterno imitador e falsificador das coisas que Deus criou. Perfeito, pastor. Perfeito. Lucas, tem um capítulo que tem o nome do livro, A Política da Pornografia, onde o autor cita o Marquês de Sade. Por que falar dele é importante para a nossa conversa de hoje? O Marquês de Sade, ele é importante no nosso estudo de hoje, e o livro trata disso no capítulo A Política da Pornografia, porque Sade, ele vivia de acordo com aqueles pressupostos e aquela cosmovisão antibíblica, de que não existe um Deus, de que o homem não é imagem e semelhança do Senhor, que o homem é fruto da matéria, do tempo, do acaso, e, portanto, ele não tem dignidade, pessoalidade. Para você ter uma ideia, Sade vivia tanto, ou em acordo disso, ele concordava tanto com essa visão de mundo, com essa realidade, que foi dele que nasceu a expressão sadismo. Ou seja, a violência e a brutalidade dentro de uma relação sexual. Algo que o Senhor criou para ser puro, uma relação equilibrada, santa também. O Sade trouxe ali elementos de violência e brutalidade nessa relação. Para você ter uma ideia, o Marquês de Sade ele foi preso, passou tempos na cadeia por abusar de prostitutas. E ele tinha uma expressão, pastor, que ele dizia assim: como Deus não existe, o que é. Não existe moralidade. O que é. Não existe maldade, não existe um balizador moral do que é mal, do que é bom. Não existe algo fora do homem para dizer se ele está errado ou se ele está certo. Então, por exemplo, isso está no livro, é dito, aos olhos de Sade, ele diz isso, que se o homem, biologicamente, ele é mais forte do que uma mulher, ele tem o direito de abusar dela, de obter satisfação sexual dessa relação. Tem uma citação no livro a respeito do Marquês de Sade, uma frase dele, muito, muito significativa para esse momento aqui, esse debate. E eu vou ler aqui na íntegra. Está no livro, na página 102, sobre violência, onde o autor ele argumenta que pornografia não gera violência, ela é violência. Porque ela é uma violência primeiramente contra Deus. Enfim, olha o que Sade fala a respeito disso. Ele literalmente, irmãos, ele faz uma oração a Satã, ao inimigo, ao diabo. Ele diz: veja, meu amor, veja, tudo quanto consigo fazer ao mesmo tempo: escândalo, sedução, mau exemplo, incesto, adultério e sodomia. Ó Lúcifer, único Deus que adoro,
inspira-me algo mais, oferece ao meu coração novos vícios, e verás como neles mergulharei encantada. Isso está no livro dele, do Marquês de Sade, A Filosofia na Alcova, página 29, essa citação. Irmãos, nós estamos falando de alguém que declaradamente não crê em um Deus pessoal, mas se pudesse crer em algo, creria em Satã. Ou seja, isso mostra, a respeito daquele tema de cosmovisão, que nós agimos de acordo com os pressupostos que habitam o nosso coração. E no coração desse homem, do Sade, o que habita ali dentro, esses pressupostos, é de que não existe esse Deus, e que se existisse um Deus, ele é mau. Ele inclusive chama de Satanás. E ele faz um pedido, aos nossos olhos, extremamente assustador, a esse ser. Ele diz: ao único Deus que adoro, oferece ao meu coração novos vícios. Por que é importante e relevante citar o Sade aqui? Porque todo esse conteúdo pornográfico, ele nasce dessa ideia. As pessoas que estão consumindo pornografia, elas podem dizer: mas eu não concordo, elas dirão, eu nem creio em um Deus. O problema é que por detrás desse ato estão necessariamente esses pressupostos esses que Marquês de Sade defendia. Lucas, sinceramente, isso é muito chocante. Eu tenho dificuldades de fazer qualquer tipo de aplicação, a não ser falar para as pessoas: fuja desse lixo. Fuja desse lixo. Isso é muito triste. Perfeito. Ô Lucas, você havia falado sobre um capítulo do livro que diz sobre a cultura de experimentar, experiencialismo. O que você tem a dizer sobre isso? Perfeito, pastor. O autor trata disso no livro, num capítulo curto, objetivo, mas altamente esclarecedor. Ele fala da cultura da psicologização, a ideia de que já não existem mais verdades absolutas. Se pressupormos que não existe um Deus que produz um código moral absoluto, imutável, bom e do que é mal, então essa moralidade ou essas verdades absolutas não existem mais. E, portanto, verdade é aquilo que você sente, não aquilo que é. Por isso a palavra psicologização ou a cultura do experimentar. A ideia de que você precisa testar, ou a ideia de que você precisa sentir para validar algo. Ele cita, por exemplo, a respeito disso, naqueles que praticam a troca de casais. Eles chamam de swingers. Aqui uma citação no livro a respeito disso. Vamos lá. A regra de ouro entre todos aqueles que praticam a troca de casal é que eles acreditam no matrimônio e concebem seus respectivos casamentos como uma relação primária de suas vidas. Contudo, eles não enxergam essa troca de casal como traição. Por quê? Por mais que verdadeiramente seja uma traição, porque tem uma troca física e emocional, eles não enxergam assim porque, de acordo com o cônjuge, aquilo não tem, de acordo com ele, aquilo não tem uma troca emocional. Aquilo não tem um envolvimento profundo. De acordo com ele, aquilo é apenas físico. Que, inclusive, meus irmãos, tem uma música a respeito disso, uma música muito conhecida, tocada, que ela cita uma frase, abre aspas: se existe sentimento, não é adultério. Essa frase, ela consegue ilustrar bem esse pensamento. Veja bem, se eu sinto que amo essa outra pessoa fora do meu matrimônio, fora do meu casamento, então me é permitido experimentar. Isso não é pecado. Se eu sinto que aquilo ali é uma forma de amor, e todo amor é válido, então não tem problema eu experimentar. E aqui no caso daqueles que praticam a troca de casal, é ao contrário.
Se o meu cônjuge está dizendo que ele não sente uma atração ou um vínculo emocional, uma atração afetiva, e é apenas física, então eu não vejo isso como traição e é comum aos meus olhos e ao meu coração. Eu estava refletindo aqui na sua resposta e pensando como a cosmovisão está presente e ela é muito importante para todas as pessoas. De fato, nós precisamos nos aprofundar sobre o que significa cosmovisão, sobre o que isso influencia, e nós estamos vendo que influencia em todas as nossas atitudes, porque a cosmovisão nada mais é do que ações que resultam daquilo que nós adoramos. Nós somos o que nós adoramos. Mas, Lucas, sobre isso, cara, esse tema é muito importante mesmo, e vale um vídeo aqui sobre cosmovisão, né? As igrejas precisam fazer aulas, dar palestras sobre cosmovisão, porque sempre é o que está por trás, a base disso. Você consegue aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto para ajudar o pessoal? Sim, pastor. Eu acho que a melhor definição a respeito de cosmovisão é a do James Sire, que ele escreve do Universo ao Lado, né? Ele diz, abre aspas, presta bem atenção nisso, cosmovisão é o compromisso, a orientação fundamental do coração, aquilo que está no íntimo, aquilo que é de onde vêm as volições, os pensamentos, os raciocínios, né? O coração. Então ela é uma orientação fundamental do coração, e ela pode ser expressa em uma história, ou um conjunto de pressupostos, como nós já abordamos aqui. Esses pressupostos, essas suposições, elas podem ser verdadeiras, elas podem ser verdadeiras em parte, ou parcialmente verdadeiras, ou elas podem ser todas falsas. E nós mantemos, ou nós vivemos, de acordo com essas pressuposições, de forma consciente, mas na maioria das vezes de forma inconsciente. Vou dar um exemplo prático a respeito disso, uma boa ilustração a respeito disso. Por exemplo, por detrás do pressuposto de que o homem, o ser humano, ele é um animal racional, que o que diferencia ele das outras espécies, é apenas a sua capacidade de pensar, é um cérebro desenvolvido, é a capacidade de raciocinar, ou seja, ele é racional. O que está por detrás dessa pressuposição, dessa afirmação? A ideia ou a visão de mundo de que o homem é apenas um animal, de que ele não é imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem, aos olhos de uma cosmovisão antibíblica, ele não passa de um subproduto de matéria, tempo, acaso, sem pessoalidade. Ele está dentro da história, mas ele não tem dignidade, ele não tem personalidade. Mas isso é totalmente contrário à cosmovisão bíblica, ou seja, os pressupostos retirados das escrituras, as verdades bíblicas a respeito do homem, de que o homem, ele foi criado à imagem de Deus, por isso ele ama, por isso ele sonha, por isso ele tem dignidade, por isso ele não é bom que ele esteja só, é por isso que ele necessariamente adora alguma coisa. Necessariamente o homem não é um homo sapiens. Necessariamente o homem, ele é um homem religioso, ou seja, um homem religioso. Todo ser humano possui um objeto de adoração. Ou seja, veja como a cosmovisão é importante. As pessoas podem não dar contornos a ela. Elas podem não ter consciência dela, mas elas pautam seus relacionamentos, suas atividades diárias, seus lazeres, suas labutas, trabalho profissional, seus sonhos, em cima disso. Por isso que quando o Senhor nos transforma, Ele faz um transplante de coração. Ele tira o coração que era de pedra, um coração
fundamentado nas coisas deste mundo, carnais, e ele dá um coração de carne e assopra ali o Espírito, fazendo com que nós nos tornemos uma nova criatura, e agora vivamos de acordo com essa nova realidade, essas novas lentes, e enxergamos o mundo de uma forma totalmente diferente. Ô Lucas, que legal saber disso, da cosmovisão. Eu estou pensando aqui uma coisa prática sobre isso, em quem recebe o Senhor Jesus hoje. Recebi o Senhor Jesus nesse mês, nesse dia, nessa semana, enfim. Ele tem uma cosmovisão distorcida. Eu poderia dizer que é por isso que a Bíblia fala no Salmo 1, por exemplo, essa cosmovisão vai sendo moldada, você disse, porque a pornografia também molda a nossa maneira de ver o mundo. Então, quando essa pessoa recebe o Senhor Jesus, quando Cristo transforma o seu coração, é também por isso que o Senhor nos dá alguns mandamentos para nós obedecermos. E dentro desses mandamentos tem fugirmos. Por exemplo, no Salmo 1, a ideia aqui é que ele foge. Ele não anda no conselho do ímpio, esse bem-aventurado, esse feliz. Ele não anda no conselho do ímpio, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E uma coisa que ele faz é meditar, mastigar a lei, a palavra do Senhor, porque isso molda a sua cosmovisão. Poderia pensar dessa forma? Perfeitamente, pastor. Não só poderia, como deve. O Deus que habita o nosso coração nos molda de dentro para fora. Ou talvez a palavra não seria somente moldar, mas nesse caso transformar. Em Romanos fala da renovação da vossa mente, né? Então, com certeza, essa é uma afirmação bíblica, verídica, é factual. As nossas crenças, as nossas pressuposições, a nossa cosmovisão, ela muda a forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós nos relacionamos. A Bíblia, em todos os momentos, ela cita o despojar das impurezas, despojar da maldade, despojar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, mas não somente o ato de despojar, mas de vestir-se, né? Ele fala, por exemplo, da armadura da fé, né? A armadura do Senhor. Ou seja, não é somente o ato de tirar, mas colocar, ou seja, preencher. A ideia de se esvaziar de si, mas também que o Espírito Santo superabunda, né? A ideia de você estar cheio, transbordando do Espírito Santo. Porque é bíblico essa afirmação, irmãos. Quem nos muda não somos nós mesmos. É o Espírito Santo que nos muda. E ele muda esses pressupostos do coração. Ele altera essas lentes pelo qual nós enxergamos a realidade. Como está escrito na palavra do Senhor, né, João, que ele cresça e que nós possamos diminuir. Também nós poderíamos aplicar essa verdade à convivência semanal, diária, convivência com irmãos da igreja. Convivência em cultos, convivência na igreja, que tem uma cultura bíblica, uma cultura firmada no discipulado, né? Porque isso vai nos moldando a sermos a cada dia, pelas misericórdias do Senhor e capacitação do Espírito Santo, sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Perfeito, pastor. Só um ponto sobre isso que eu julgo muito importante nós colocarmos aqui, apontarmos aqui nesse vídeo. Isso é tão importante que existe um tipo de conhecimento, que é o tácito, que você só adquire caminhando. É a ideia do mestre e do discípulo. Da mesma forma que nós falamos que consumir pornografia te torna uma pessoa pornógrafa, ou uma pessoa que enxerga a pornografia em todas as coisas, da mesma forma, a pessoa que serve a sua comunidade, uma pessoa que está em comunhão, uma pessoa que participa e se envolve dos cultos, ela passa, por exemplo, a exercer compaixão,
exercer misericórdia, exercer o verdadeiro altruísmo, empatia, o altruísmo e a empatia bíblica. Por quê? Porque essa presença do Senhor e a comunhão com os irmãos nos muda, nos preenche, nos transforma. E isso vem do caminhar, isso vem do participar, isso vem do envolver, acima de tudo, vem do servir. Primeiramente ao Senhor, todos os atos de santidade, mas também à igreja, servir ao próximo. Então, com certeza, pastor, se nós dissermos que tudo o que nós fazemos é um ato religioso, é um culto, o que nós devemos nos perguntar é se o que estamos fazendo é um culto ao Senhor, verdadeiro Deus, ou a uma outra coisa. Nesse caso, especificamente aqui no nosso tema, talvez esse culto esteja sendo direcionado à satisfação própria, ao gozo próprio. Nesse caso, é o que a pornografia ensina. Não tem neutralidade, então. Não existe neutralidade. Perfeito. Perfeito. Não existe neutralidade. O nosso coração, ele é contaminado, ele é impuro, os desejos dele são inclinados ao mal. E, por outro lado, graças a Deus, o Espírito Santo, quando preenche esse coração, ele purifica. Nós chamamos isso de santificação. Ele é um processo lento, para alguns irmãos mais, para outros menos, mas ele é uma longa caminhada numa mesma direção. Para isso você precisa persistir, meu irmão, você precisa servir a sua igreja, requer humildade, isso é diminuir o eu, para que ele cresça, requer serviço, compaixão, mas todos esses atributos, essas virtudes não vêm do homem, vêm do Senhor. Então, a sua afirmação, pastor, está completamente exata, ela é bíblica, ela é perfeita, bem colocada. Lucas, está sendo muito bom o nosso bate-papo aqui, de muito aprendizado. E hoje nós conversamos um pouco sobre esse livro. E depois que eu ler esses relatos chocantes que o autor coloca aqui no livro, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Muita atenção mesmo. Eu gostaria, depois de ler esse relato, que você citasse um pouquinho, falasse um pouco do que o autor fala, como a pessoa vai perdendo limites. A pessoa vai rompendo barreiras que num primeiro momento ela nunca imaginou que romperia. Mas eu quero ler 2 cartas que o autor coloca aqui para você, 2 cartas muito chocantes, de pessoas relatando coisas que, sendo você cristão ou não, você deveria achá-las simplesmente um absurdo. A primeira carta, ele cita um nome aqui, e o rapaz fala assim: sou um homem cristão que aceitou Jesus e tenho 25 anos de idade. Porém, minha posição com relação ao sexo é diferente da maioria das pessoas que se dizem pessoas que aceitaram Jesus. Eu gostaria de saber se há mulheres por aí que se sentem e pensam como eu. Mulheres que sejam espirituais e queiram servir a Jesus. Que também creiam que Deus criou o sexo para aproveitarmos. Eu gostaria de te conhecer para o contato espiritual e físico. Amo o sexo e farei qualquer coisa para agradar sexualmente uma mulher. Eu amo fazer tudo durante o sexo. Eu amo que façam tudo em mim durante o sexo. Farei qualquer coisa que uma mulher me peça para fazer. E eu gostaria de saber se há mulheres que aceitaram Jesus por aí e que se sentem como eu. A primeira moça com quem fiz o sexo, eu a encontrei numa festa em uma igreja. Um amigo meu me levou até lá. Após alguns encontros para saídas, começamos
a fazer sexo no banco traseiro do meu carro. Era muito bom. Eu também sabia que ela fazia com outros caras, o que nunca me incomodou. Nós íamos aos cultos numa igreja X e também numa igreja Y e numa igreja Z. Eu fui em várias igrejas. Há somente um Deus e um Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nessa primeira carta, você tem alguma coisa para citar, para comentar sobre isso aqui? Nossa, é difícil, pastor. Ela é uma carta muito chocante, mas alguns comentários. Primeiro é a relativização da verdade. Ele diz que aos olhos dele, ele não enxerga sexo como a Bíblia enxerga. Ele não enxerga a relação sexual como os outros irmãos enxergam. Isso já é um problema. E ele convida pessoas que pensam como ele, ou seja, contrário às Escrituras, a terem a experimentarem, novamente a cultura do experimentarem juntos disso. É uma declaração aberta e clara, na verdade, de uma adoração ao sexo. Ele diz que faria de tudo, para obter satisfação, dar prazer, receber prazer, que ele ama isso. E são declarações claras, diretas, de um adorador do prazer sexual, do sexo. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o pastor vai ler a segunda carta e vai mostrar como que esses pressupostos que concordam com a premissa sadiana, lá do Marquês de Sade, que nós já citamos, o quanto isso ele vai rompendo com a moralidade cristã, mas com o conceito de moralidade. O quanto isso é promíscuo, imundo e contrário a um Deus santo, o Deus criador de todas as coisas, contrário a essa moralidade cristã que nós enxergamos nas Escrituras. Interessante nós pensarmos nisso, porque muito disso, ou quase tudo isso, começa com aquela frasezinha diabólica: isso não tem nada a ver, é só um videozinho. E essa próxima carta que eu lerei é extremamente chocante. É extremamente chocante de alguém que perdeu todos os limites, se não quase todos os limites. Alguém que descreve prazer em ter relações incestuosas. Diz assim: mesmo hoje, 20 anos depois, eu jamais me canso de ter relações com minha bela mãe e com minha bela irmã. Embora minha irmã e eu, agora casados, ainda nos encontramos com minha mãe e meu pai. A minha mãe tem 55 anos agora, mas ainda é bela como nunca. Minha mãe adora seduzir jovens garotos. Ela os contrata para parar a grama e, após servir hambúrgueres e cachorros quentes a eles, ela faz com que eles tenham relações sexuais com ela logo em seguida. Ela ama ter relações sexuais com esses jovens. Todos nós sofremos lavagem cerebral. Olha isso. Isso daqui é muito pesado. Todos nós sofremos lavagem cerebral para acreditar que o incesto é sujo, embora a gente saiba que, na verdade, é bem limpo e belo. Eu não conheço nenhum homem que tenha feito sexo com sua mãe ou irmã e não tenham se deleitado com a experiência.
O que você tem a dizer sobre esse relato aqui? Essa talvez seja o bloco ou o texto mais difícil de ser digerido enquanto eu fazia a leitura desse livro. Eu confesso que eu me emocionei na primeira carta e fiquei muito chocado com essa segunda carta, mas isso reflete, o autor fala disso, a ideia dessa ruptura da moralidade cristã. Se não existe um Deus, então não existe certo, não existe errado, e nós como cristãos, nós sabemos que o coração do homem ele é totalmente depravado, e ele é inclinado para bestialidade, para imundície. Então, essa carta ela é um reflexo de uma visão de mundo sem Deus. Quando ele diz, o escritor da carta diz que houve uma lavagem cerebral naqueles que enxergam o incesto como algo errado, e eu nem disse a palavra pecado. O que ele está dizendo é que qualquer noção de moralidade, ela é por si só ilusória e falsa. E ele estaria certo se não existisse um Deus. Ele estaria completamente certo. O pai desta ideia, ou pelo menos um dos pais, é o Nietzsche, o pai do ateísmo moderno, que dizia e atacava a moral judaico-cristã. Ele dizia que a Bíblia, as Escrituras, e lembre-se, gente, Nietzsche ele era filho e ele era neto de pastores. Então ele recebeu essa educação cristã. Ele chegou à conclusão de que toda essa moralidade cristã não passava de uma cultura de rebanho, que convidava os seus participantes, os envolvidos nisso, a viverem uma vida cheia de limitadores de prazer. Nesse sentido, uma vida, de certa forma, que te convidava a não ter um senso crítico, a não pensar. Ele chama isso uma vida de rebanho, uma moral de rebanho, que não tivesse autocrítica, que não tivesse senso crítico e não tivesse o que ele chama de liberdade. Ele chama isso de liberdade, a ideia de que o homem, de que como não existe uma moral, então tudo é permitido. Quem que bebe dessa fonte é o Freud, como nós citamos, de que o homem é apenas um animal selvagem, então ele é movido por instintos. O Nietzsche bebe da fonte do darwinismo, de que o homem é apenas um animal que evoluiu com o tempo. E todas essas formas de pensamento, e por isso é importante filosofia, né? Todas elas pressupõem que Deus não existe. E qual é o problema disso? É que isso vai desencadeando, o resultado é uma ruptura tão drástica de moralidade do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal, que até mesmo ímpios, que segundo as escrituras são pessoas mortas em seus delitos e em pecados, até mesmo elas enxergam insanidade, por exemplo, como essa carta citou, numa prática incestuosa. Ou por exemplo, num ato de pedofilia. Mas o que o pecado, e agora nós usamos a palavra pecado, o que o pecado faz, ou qual o efeito do pecado, é amortizar. É fazer com que essas coisas que aos olhos do Senhor é abominável, e aos olhos de um ímpio também o é. Então o pecado ele amortiza e transforma todo esse desejo por esses atos imundos, até mesmo aos olhos de ímpios, como altamente justificáveis, visto em conta que o fim último do homem, nessa visão de mundo, é ter satisfação imediata, é ter prazer sexual, é provar, é ter orgasmo. Então, mesmo aquele que não crê no Deus cristão, no Deus da Bíblia, que nós cremos, é possível enxergar contornos dessa promiscuidade, dessa relação antinatural. É possível enxergar que isso é de certa forma imundo,
mesmo que você não concorde com as premissas básicas do cristianismo, você chega a uma conclusão lógica de que isso é antinatural. Não é natural, ou não deveria ser natural, um filho sentir atração sexual pela mãe ou pela irmã, que é o que é citado na carta, ou um homem maduro sentir atração sexual por uma criança, ou nesse caso, nós trataremos disso no segundo bloco, como o pecado ele é exponencial, ele vai escravizando, ele vai deformando aquilo que era para ser imagem e semelhança do Senhor, ele busca deformar. Então esse pecado ele passa a buscar beber de novas fontes, na bestialidade, no consumo, por exemplo, de pornografia com animais, a necrofilia com cadáveres, e outras práticas extremamente nojentas e imundas, meus irmãos. Dito tudo isso, a pornografia como sistema de pensamento e aos nossos olhos como cristãos, servos do Senhor, servos do Deus vivo, como pecado imoral, ela visa humilhar o homem com o fim último de atacar a Deus. É isso, irmãos. É isso, pastor. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia do que fazemos com as nossas vidas. E que Deus possa trazer arrependimento a quem está nessa prática, consumindo esse lixo que destrói por onde passa. Amém. Ô Lucas, e agora nós vamos para o segundo bloco do nosso vídeo. Já tivemos muita coisa prática aqui para o pessoal que está acompanhando, mas nós recebemos algumas perguntas, alguns comentários e nós vamos tentar dialogar para que nós possamos responder as dúvidas dos nossos amigos que nos perguntaram algumas coisas. Eu gostaria só de deixar um texto de 1 aos Coríntios aqui para nós iniciarmos esse bloco. 1 aos Coríntios 6, 18, que fala: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Pergunta sobre pornografia. É possível vencer esse pecado? Com certeza, mas não sozinho. Em Cristo. Como nós já havíamos dito aqui em algum momento, o homem por si só, ele não consegue vencer esse pecado, porque mesmo tendo ou tido o encontro com Cristo, ele ainda tem desejos pecaminosos no coração. Por isso que a Bíblia sempre ela incentiva, ela encoraja, aliás, ela ordena que nós devemos nos encher do Espírito Santo, a fim de permanecermos firmes, para que não venhamos a cair, por exemplo, cair nesse sentido aqui na pornografia. É possível vencer em Cristo. Não é possível vencer pornografia somente deixando de assistir pornografia. Isso é muito importante. Por quê? Porque, veja, não é somente a leitura, ou os vídeos, ou danças, enfim. Não é somente deixar de consumir essas coisas que excitam, mas é a questão de um coração inclinado para essas coisas, a questão da cosmovisão, como nós já falamos também. Então é necessário uma transformação, uma purificação, e ela só vem do Senhor, só da parte do Senhor. Para vencer pornografia, somente em Cristo. Bênção. Eu vou ler um comentário aqui que recebemos no Instagram. Pastor, já peguei meu marido mais de uma vez assistindo esse lixo. Estou com raiva. Isso está possivelmente destruindo o relacionamento, destruindo o casamento. A primeira coisa que eu diria para você, minha irmã, é colocar o seu coração diante
de Deus. Continuar lutando pelo seu casamento. E a segunda coisa que eu diria para vocês é que vocês precisam de ajuda. Vocês precisam procurar pessoas maduras, pessoas da igreja, sendo líderes ou não, mas pessoas sábias que vão caminhar com vocês para que em Deus esse trauma, essa cicatriz, esse machucado seja tratado em nome de Jesus. Mas continue lutando pelo seu casamento em nome de Jesus. Lucas, olha essa afirmação aqui. Uma coisa que eu observei muito aqui, ela está falando de um outro país, é que os adolescentes são muito liberais em vestimentas, usos de cigarro. Falo de adolescentes com menos de 13 anos. Imagina o acesso à internet. Liberdade que eles têm em tudo. É lamentável a frieza, a falta de comunhão com Deus, vida espiritual, discernimento dentro dos lares. Não existe. Um cristão, o que deve fazer num local desse, por exemplo? Bom, primeiramente, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, e ela está completamente certa. É necessário dizer que esses jovens, né, essas pessoas dessa geração que vieram com o desenvolvimento da internet, eles são frutos de um tempo. Nós chamamos isso de pós-modernidade. Basicamente, é a certeza de que o cristianismo deu errado. Então, se o cristianismo e os valores cristãos deram errado, isso gera relativização da verdade, isso gera uma série de consequências nas quais nós já trabalhamos aqui. Ok, dito isso, qual é o papel do cristão? O que a Bíblia diz a respeito disso é que ele continue sendo sal e luz. Luz, para expor que isso não é uma prática comum, é uma prática natural. É uma prática antinatural e é pecado. O cristão ele deve ser luz para expor também que existem verdades absolutas a respeito, por exemplo, de uma relação sexual saudável dentro do matrimônio. De que vestimenta, as roupas, a conduta pessoal, a forma de se comunicar, tudo isso é reflexo do que habita, do que existe num coração. Tudo isso é reflexo daquilo que você crê. Então, o cristão ele é chamado para continuar fiel, perseverante, acima de tudo, bíblico, dependente do Espírito Santo. Sal e luz. Bênção. Outra que comentaram aqui sei que desonra o Senhor. Tento parar, mas sempre volto. Me ajuda. Tem pecados que parece que nos perseguem uma boa parte da vida, se não a vida toda. E quando se trata de pornografia, da gravidade desse pecado, eu creio que é preciso fazer uma oração muito séria ao Senhor, para que o Senhor te ajude. Por quê? Porque é possível no Senhor, na capacitação do Espírito Santo, vencer pecados específicos. Obviamente que somos pecadores e nós nos livraremos disso em nome de Jesus quando vivermos na glória eterna, quando o Senhor nos buscar. Mas é possível hoje, vencer certos tipos de pecados, pecados abomináveis a Deus. Se não, nós começamos a dar desculpas, falando como somos pecadores, nós caímos de vez em quando nisso e começamos a normalizar essas coisas que não são normais para Deus, são abomináveis para Deus. Obviamente, isso precisa da capacitação do Espírito Santo e precisa de muita determinação, até porque o Senhor deixou os mandamentos para nós cumprirmos. E Ele fala, foge da impureza, foge do homem mau, foge da roda de escarnecedores e segue a bondade, segue a justiça. Saiba que no Senhor você pode se arrepender, quebrantar o seu coração
E no Senhor há perdão para esse pecado. Saiba que no Senhor você pode vencer esse pecado para a honra e glória dele e para testemunhar do poder sobrenatural do Espírito Santo. Lucas, uma boa aqui, hein? Essa é boa. Marido recebe vídeos no grupo do trabalho. Como ele pode sair disso? Essa é a pergunta. Primeiro, esse marido, ele deve ter a consciência de que ao fazer isso, ele está desonrando a Deus e desonrando a sua companheira e a si mesmo. Porque a palavra diz que todo aquele que comete esse tipo de imoralidade, primeiro comete contra o seu próprio corpo também. Decisões difíceis são comuns na vida do cristão. Deveria ser, pelo menos. Essa é uma decisão difícil. Talvez tomar essa atitude firme de se opor a fazer parte desses grupos. Isso não deveria ser visto como algo natural. Aliás, até mesmo é antiprofissional. Existem normas de compliance e ética dentro de grandes empresas que são contrárias ao envio de material pornográfico no horário de trabalho. Então, isso por si só já é o suficiente para que isso não ocorra. Então, caso seja um grupo de envolvimento profissional, está aí uma boa saída. Mas, caso não seja, então já é injustificável por si só. Porque a pergunta que esse rapaz deveria fazer, ou ser confrontado, ou ter o seu coração confrontado diante disso, é qual a razão pela qual ele permanece num grupo que o convida a pecar e desonrar a sua esposa e a si mesmo, porque juntos eles são uma só carne. Então, meu irmão, se você está hoje em um grupo que incentiva isso, que produz esse tipo de conteúdo, de forma educada, de forma direta, converse, exponha a sua insatisfação diante disso. É necessário que você se faça crente, se faça cristão, mostre seu posicionamento a respeito disso, mostre o quanto isso é imoral, o quanto isso é errado e o quanto isso faz mal para você. E se, por acaso, da parte deles haja uma insistência em enviar esse tipo de conteúdo, então o nosso conselho para o irmão, como o pastor acabou de dizer aqui, é fugir, é se retirar imediatamente. Imediatamente. É isso. Excelente. Esposa rejeita o sexo. Não tenho acesso ao céu dela, mas receio que esteja se envolvendo com algo ilícito. A primeira coisa que é estranha nesse comentário é o não ter acesso ao celular da esposa ou do marido. Isso não existe. Não deveria existir. Em nome de uma individualidade, pessoas estão fazendo coisas escondidas da esposa e do marido. E aqui nós não estamos citando, eu vou mexer porque eu desconfio. Não. Mas por qual motivo a esposa não sabe uma senha de uma rede social? Por qual motivo a esposa não poderia ver a conversa do WhatsApp e vice-versa? Por qual motivo, se você é uma só carne com ela? Segunda coisa, o nosso corpo é para a nossa esposa e o corpo da esposa para nós, para o prazer do outro. No casamento, nós nos satisfazemos dando prazer ao nosso cônjuge e vice-versa. Assim, nós glorificamos a Deus através do casamento e glorificamos a Deus através dos atos do casamento dentro do que Deus ensinou. E isso é maravilhoso. Então, eu sugeriria uma conversa aqui com pessoas que podem ajudar vocês, pessoas que vão orientar,
E essas pessoas que vão ajudar e orientar, em primeiro lugar, elas vão falar que isso daqui é um absurdo, que não existe esse relacionamento. E depois vão ver o porquê disso, o porquê que está acontecendo isso. Eu não posso afirmar que está acontecendo simplesmente alguma coisa, mas não tem porquê esconder algo da esposa ou do marido. Uma outra é uma citação, vamos responder aqui, né, que mandaram no Instagram. Soube de uma história de um professor que trocava filmes com alunos. Era um professor da igreja. Algum comentário? Nossa, difícil. Tem coisas que você ri para não chorar. É difícil. Tudo bem? É complicado responder isso, porque isso daqui envolve algumas coisas. Quais tipos de alunos? Qual a idade desses alunos? Esses alunos são responsáveis por aquilo que fazem também, né? O porquê que isso aconteceu? Mas isso, no mínimo, é chocante. Isso mostra o quanto nós devemos cuidar de nós mesmos, do que o ser humano é capaz. Por isso, nós podemos lembrar aqui nos mandamentos que eles mostram do que o ser humano é capaz. Os mandamentos são graça de Deus. E aqui, talvez, o que a Bíblia fala sobre vigiar seja o mais viável, mas é muito complicado essas coisas. O que eu diria sobre um comentário desse é: nós devemos vigiar para que essa prática não aconteça em nosso meio. Vamos para mais uma aqui. Pastor, presbítero, PR. Ô Lucas, chego exausta do serviço. Vou cuidar da casa e filho de 9 anos fica com o PC jogando e descobri acessando pornografia. Ok. Nós já falamos aqui do como, infelizmente, é comum, ou tem sido comum, desde a mocidade, né, os jovens terem acesso à pornografia. De uma forma mais prática, existem hoje bloqueadores, bloqueadores, né, que limitam o acesso a conteúdo pornográfico. Talvez seja uma saída, mas essa não vai eliminar a raiz do problema. Lembre-se que é necessário despojar e vestir. Então, primeiro é importante expor que isso é pecado. Ter uma conversa franca com o seu filho, sua filha, expor que isso é imoral, que o corpo dele é para a esposa dele no futuro determinado, no tempo certo para o Senhor. Que qualquer coisa fora disso, fora do tempo, só vai trazer consequências ruins que ecoarão para toda a vida dele, até mesmo no relacionamento. Que ele pode conduzir toda a solteirice dele, esse período dele de adolescente, mas também toda a solteirice dele de forma santa, exclusiva para o Senhor. Então, meu conselho seria de que ter uma conversa franca com esse jovem. Também atuaria aí com esses bloqueadores de acesso a esses conteúdos. Mas, acima de tudo, meu irmão, minha irmã, dependência do Senhor, joelho no chão. Também buscar aconselhamento ou conselhos, né, de pessoas instruídas e sábias. Seria o meu conselho para o irmão ou a irmã que enviou essa pergunta. Sobrinha de 7 anos tem celular e já teve acesso à pornografia através do TikTok. Meu irmão não proibiu o uso. Olha só, nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E aqui eu diria uma coisa muito simples. Você tem obrigação de cuidar de tudo o que o seu filho vê. Você tem obrigação. Você é responsável por aquilo que ele vê. E você
tem muita influência na vida do seu filho, até por aquilo que você deixa de fazer. E essa falta de responsabilidade em ver o que o seu filho, que não é capaz de lidar com essas coisas, vê, é também culpa sua, culpa dos pais, né? Isso faz parte de nós ensinarmos os nossos filhos no caminho. Talvez aqui a citação de Deuteronômio, né? Inculcar na mente dos nossos filhos, e ali Moisés está falando de falar da palavra do Senhor, da lei do Senhor, de dia, de noite, escrever nas portas. A ideia ali é que a palavra do Senhor permeie todo o dia. E quem está fazendo isso são os pais que estão influenciando os filhos. Logo, esses pais estão influenciando por onde passam. Então, é responsabilidade nossa, como pai, em primeiro lugar, a educar os nossos filhos. Não é responsabilidade da escola educar os nossos filhos. A escola pode ajudar, auxiliar na educação dos nossos filhos, mas a primeira responsabilidade, e educar, envolve também cuidar daquilo que ele está vendo ou fazendo. Então nós temos que ter essa consciência para a honra e glória do Senhor. Lucas, próxima. Tenho 42 anos casada. Não sei agora se 42 anos de casamento ou 42 anos de casada, ok? Não importa isso aqui. Encontrei vídeo no celular do meu marido, do bem. Me senti inútil, me senti feia, me senti gorda. Uma declaração muito forte, muito triste, mas ela é totalmente, nós compreendemos isso, nós entendemos isso, ela é totalmente compreensível. Um dos efeitos da pornografia naquele que a consome é que ele passa a ser incapaz de sentir atração sexual ou ter prazer em alguém que não tenha ali os mesmos padrões de beleza, ou que corresponda sexualmente às mesmas aventuras e fantasias sexuais que estão ali presentes naquele vídeo, naquele filme. Quando nós nos deparamos com a vida real, nós temos uma mulher ou um homem com sentimentos, com um determinado comportamento, com humor, em suas dificuldades, ou seja, na sua completude. Nós que somos casados, nós amamos a nossa esposa por tudo que ela é, nós amamos o nosso marido por tudo que ele é no Senhor. Inclusive, nós podemos chamar isso de suas imperfeições perfeitas, que ao longo do tempo, ao longo desse casamento, passam a ser moldadas no Senhor, passam a ser perfeitas, santas. Isso é casamento, isso é uma aliança. O efeito da pornografia é distorcer isso, é elevar um padrão ilusório de beleza. Lembra, nós tratamos disso sobre a ficção, criar um cenário perfeito. Muitas vezes, dentro de um relacionamento, para quem é pai e mãe, sabe o quanto é difícil ter um tempo ali dedicado à esposa, principalmente para uma relação sexual, sabe o quanto é complicado. Mas isso é necessário planejamento, isso é necessário dedicação, perseverança. Uma coisa muito importante que eu acho sobre isso, que eu julgo ser importante, é que normalmente nós associamos santidade, por exemplo, estar cheio do Espírito Santo, uma série de virtudes, e é verdadeiro: compaixão, amor ao próximo, generosidade, tudo isso é válido. Mas se nós partimos do pressuposto que nós somos pecadores, cheios de imperfeições físicas, emocionais, cicatrizes, pecado, enfim, e que o que há de bom em nós é somente Deus, irmãos, o que explica dois pecadores se amarem, senão o Espírito Santo? Quem é que imputa em um homem e numa mulher o desejo pelo próximo, o desejo sexual mesmo pelo próximo? O próprio Espírito Santo. Então, o pecado, o pecado da pornografia, o pecado, qualquer tipo de idolatria dentro do casamento, o primeiro efeito dele vai ser tentar separar o casal.
Vou dar um exemplo rápido. Para quem vê no trabalho um ídolo. Essa pessoa ela vai ter um gasto energético nessas atividades, então quando ela chega em casa ela não consegue corresponder à sua esposa ou vice-versa. Veja que o primeiro efeito disso é no casamento. Isso ecoa lá no Éden, né? Isso ecoa na tentativa do inimigo separar o casal, algo que é uma só carne, um só diante de Deus. Então qualquer ídolo, né? Nós estamos tratando aqui do ídolo da pornografia, mas qualquer ídolo, quando tem uma relação dentro de um casamento, ele vai tentar romper isso daí, essa uma só carne. Nesse sentido, minha irmã, não, eu sei que é difícil, mas você não é o que você sente, né? O coração do homem é enganoso, Jeremias 17:9 diz isso, mas é totalmente compreensível isso. Talvez dizer isso ao seu marido, também de forma honesta, mas dizer para a irmã que a irmã é amada, que a irmã, né, a sua beleza está no Senhor. Agora, a mensagem seria para o marido da irmã, seria de que você está fazendo exatamente aquilo que o inimigo quer para a sua vida, quer separar aquilo que é para estar junto, desonrar a mulher que o Senhor separou para você, e o que isso reflete também na criação dos filhos, o como o filho vai enxergar um casamento, um relacionamento. Isso é muito sério e isso tem implicações espirituais e assim permeia por toda uma vida. Vamos lá. Próxima. Olá, pastor, tudo bem? Uma dúvida. Assistir filmes que mostram uma parte íntima do corpo é considerado pornografia? Creio que meu marido não consome esse conteúdo, porém ele assiste muito filme, série, é muito comum ter cenas mais quentes, onde principalmente a mulher fica com os seios à mostra. Sinceramente, não concordo. Fico pensando se às vezes ele não deseja aquela mulher do filme que parece ser normal. Penso que esse tipo de cena agrada o coração. Será que esse tipo de cena agrada o coração do meu Senhor? Como filhos e servos do reino celestial, seria prudente assistir? Sei lá, acho muito perigoso. Quando ele aparece uma cena de sexo, eu peço para ele passar para frente, mas ele não o faz. Quer responder? Sim, é pecado, porque como nós definimos aqui, pornografia é tudo aquilo que te excita fora do matrimônio. Se a gente usar uma base bíblica disso, se nós olharmos, por exemplo, todos os povos que não era o povo do Senhor, Israel, todos esses povos falavam da relação sexual, do casamento, de forma vexatória, imunda, com símbolos, imagens, ilustrações, sem nenhum tipo de respeito, ou enfim. E se nós olharmos os textos bíblicos, até a Bíblia, inclusive, ela trata desses assuntos com muito cuidado. Ela não fala relação sexual, ela fala coabitou, conheceu. Ela não descreve os membros, os órgãos genitais, ela diz membro viril. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, o Senhor, nos conhecendo, sabendo do nosso coração imoral, ele evita projetar esse tipo de imagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo tipo de conteúdo que visa busca projetar essas imagens na mente, e logo isso tem reflexo no coração, que gera uma excitação fora do casamento, é pornografia. E isso vai fazer com que cause um desinteresse do seu parceiro para com a parceira. É interessante que alguém poderia dizer, então, não poderia assistir nada hoje. E esse pensamento é mentiroso, porque tem muitas coisas boas hoje. Só que isso vai alimentando a gente de uma forma que a gente passa a ter uma visão só naquilo que é sensual. Portanto, a gente não enxerga mais aquilo. Mas tem muitas coisas boas e talvez dicas práticas seriam seguir pessoas que têm instruções sobre isso. Tem pessoas que tratam do tema pornografia, por exemplo, tem pessoas que tratam de maternidade, tem pessoas que tratam de filmes na internet, pessoas que têm boas dicas em relação a isso. Próxima aqui, e a última, tá?
Eu creio que até já foi respondido, mas eu só vou citar aqui. Filme 50 Tons de Cinza. Assisti e fiquei muito tentada a ter relação com meu marido da forma que o ator tratava a atriz. Seria um pecado? Com certeza sim. O sexo em estrutura é maravilhoso, porque ele foi feito para ser praticado dentro do matrimônio, dentro de um casamento. O que o pecado faz é dar uma nova direção a essa estrutura. E aí que nós citamos a pornografia, mas o adultério, por exemplo, né, um ato de adultério, é dar uma nova direção ao sexo, ou seja, qualquer tipo de ato sexual fora do casamento. Então, por que com certeza sim é pecado, minha irmã? Porque nós já citamos aqui o SAD, toda a brutalidade, violência dentro dessa relação sexual, que era para ser feita de forma amorosa e santa aos olhos do Senhor, isso é um eco de um pressuposto de que o homem ele é um selvagem. Irmãos, inclusive aqui um conselho, aquela frase de que tudo vale entre quatro paredes, essa frase é diabólica, não é verdade. Quando nós tratamos a nossa esposa de forma desrespeitosa, como uma ideia de que eu sou o macho e ela fêmea e que eu devo exercer força e domínio sobre ela, é uma visão de selvagem, de selvageria. Isso é antibíblico. É uma visão desequilibrada. Então, não. Trazer comportamentos do mundo para o ato sexual é também um tipo de pornografia. A literatura 50 Tons de Cinza, ele é repleto de agressividade, ele é repleto dessa violência, do domínio. E se lembrarmos bem, o ator principal, o personagem principal, né, o protagonista, o objetivo dele, ele enxergava a companheira dele como um objeto de satisfação sexual. Em troca, ele cobria ela de uma série de gentilezas, mas principalmente uma condição de vida financeira assim absurda, riquíssima, uma condição de vida elevada, financeiramente elevada. O que estava em jogo ali necessariamente era um outro tipo de prostituição. A atriz principal ali, ou a personagem principal, ela representava uma prostituta cara, ok? Então, tudo isso, o cristão ele absorve, mesmo que por osmose, não de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, de que nós temos um preço, e que esse preço é barato, de que nós somos um produto de satisfação para um próximo, num objeto, cujo fim é só esse, e isso não é verdade a nosso respeito. Então, com certeza é pecado. Com certeza, qualquer ato desse, que é desequilibrado, que não há uma relação de afetos saudáveis dentro do casamento, ele é pecaminoso. Ele é pecaminoso. Bênção do Senhor. E Lucas, para encerrarmos aqui, me fale passos práticos para que homens, mulheres, adolescentes, crianças, idosos e casais possam passos práticos para vencer a pornografia. Tá sendo bem sucinto. Primeiro, se alguém assistiu ao vídeo até aqui e não enxerga a pornografia como pecado, a nossa orientação é que passe a refletir a respeito disso, visto em conta de que isto é sim uma ofensa ao Senhor, é sim uma ofensa ao seu próprio corpo, e se você é casado, é sim uma ofensa ao seu companheiro. Ou seja, confesse o seu pecado. Confesse de que você está debaixo de uma lei, de um Deus que é santo, e que ele pede que você cumpra essa lei, e confesse que você não consegue cumpri-la sozinho. Então, o primeiro ponto aqui é confissão de pecados, mas também o reconhecimento de que você é fraco e não conseguirá vencer esse pecado sozinho. Se apegue no Senhor. Se apegue ao Senhor da Bíblia. Se apegue a Cristo. Somente Ele vai te libertar desse pecado maldito. A segunda orientação é a ideia, o que o pastor já citou aqui, que é a ideia do discipulado, a ideia de você se aproximar de pessoas que já lutaram e venceram em Cristo esse pecado maldito,
ou que está vencendo, está lutando contra a pornografia. Caminhe com irmãos crentes, sérios na fé, que têm uma fé robusta, irmãos experimentados, e no sentido bom da palavra, no sentido de que caminham há anos, levam a vida, uma conduta cristã há anos, pessoas que, veja como elas tratam seus relacionamentos, como eles tratam seu cônjuge. Então, se aproxime de pessoas assim, isso é discipulado, caminhe com elas, sirva a sua igreja, não se isole. Não tente vencer esse pecado também longe da igreja, como um desigrejado, nós dizemos isso. Não, caminhe com a igreja, caminhe com a sua comunidade, busque orientação, busque conselho de pessoas que já venceram ou estão lutando contra esse pecado. O outro seriam mais de cunhos espirituais, não que isso não seja também o que nós falamos aqui, também mas jejum e oração. Dependência total do Senhor. Senhor, eu não consigo vencer sozinho. Faça uma aliança com seus olhos, mas também uma aliança com o coração. Deixa tudo no altar. Enxergar a sua vida como um sacrifício vivo. Você é chamado para ser esse sacrifício vivo, ou seja, totalmente íntegro ao Senhor. E a pornografia ela é uma mancha, ela desonra, ela fere os olhos do Senhor, o coração do Senhor. Então, jejum e oração. Uma aplicabilidade mais prática e técnica seria bloqueadores. Existem softwares hoje que se você não consegue, se você tem vício e é compulsivo, então se você instala esses softwares, esses programas, eles inibem, eles acabam que bloqueando o seu acesso a esses conteúdos, esses vídeos, esses sites pornográficos. Isso também é muito útil. Basicamente seria isso, pastor. Bênção do Senhor, é possível em Cristo vencer esse pecado. Então fuja de tudo que te leva para Ele. Eu quero encerrar esse vídeo orando, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Como diz o texto, fugir da impureza. Que nós possamos juntos depender totalmente do Senhor. E que você, que tem lutado com esse vício, com esse pecado, que você possa depositar a sua confiança no Senhor. Que você possa fugir da impureza. Que você possa se aproximar cada vez mais do Senhor e de pessoas tementes a Ele. Vamos orar pela sua vida. Vamos orar pelo seu casamento. Vamos orar pelo seu relacionamento com seus filhos, com papais. Mas, acima de tudo, orar pelo nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor seja o nosso maior prazer. Porque aí o resto se torna secundário. Senhor, nós te agradecemos por esse momento aqui. Por esse momento de bate-papo. Por esse momento de aprendizado. Mas por esse momento que mostra o quanto somos dependentes do Senhor. Ajuda nossos irmãos, ajuda homens e mulheres que estão lutando contra esse vício maldito, contra esse pecado maldito. Senhor, os liberta disso em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E que Deus, o nosso prazer, possa estar no Senhor todos os dias. Que nós possamos vigiar para não cairmos em tentação. E que nós possamos nos encher com Teu Espírito Santo. Nos encha, Senhor. Para que possamos vencer a cada dia esse mal no Senhor. Vencer o pecado no Senhor e para a honra e glória do Senhor. Amém. Que nós possamos nos deleitar no Senhor, sabendo que no Senhor há perdão. No Senhor há santificação. E também que um dia nós estaremos livres desse mal e de todo o mal que o pecado causa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já venceu na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda e nos santifica a cada dia. Entregamos tudo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde,
Que Deus esteja à frente de você nessa luta contra esse pecado. Lucas, que bom. Foi muito boa a nossa conversa. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Amém. E que esse vídeo possa abençoar muitas pessoas. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. Deus abençoe, irmãos.